Hoje, já no término das celebrações, aproveito o ensejo para expressar o quanto me orgulha ter sido o presidente de honra das comemorações do centenário da cidade de São Filipe. São 100 anos que se celebram de olhos postos no futuro, nos próximos 100 anos, e não apenas para São Filipe, mas para todas as cidades de Cabo Verde. Esta oportunidade nos demanda uma perspectiva crítica do dever, no sentido das transformações para uma sociedade mais justa e livre, mais cívica e participativa, mais próspera e mais orientada para a qualidade de vida dos cidadãos. Efetivamente, trata-se de uma ocasião para celebrarmos o passado, perspectivando o futuro. É o que nos inspira e nos interpela o conceito de cidade, de que São Filipe, no contexto cabo-verdiano, é um caso paradigmático. Cidade que produz o próximo centenário, sob o signo de um Cabo Verde melhor possível, realizado por nós, sem violência nem miséria. Nesta hora de balanço, aproveito o momento para reiterar as minhas felicitações à Câmara Municipal de São Filipe, na pessoa do Sr. Presidente Engenheiro Núñez Silva, pela riqueza e qualidade do programa comemorativo, não obstante os constrangimentos impostos pelas múltiplas crises que ainda atravessamos. Ainda ontem tive a oportunidade de visitar a cidade e de ver as obras de requalificação de São Filipe. Mas, sobretudo, as perspectivas, a visão de uma nova cidade, mais vibrante, com uma perspectiva de obras com qualidade, com bom gosto, que dão uma outra vida espiritual, mas também uma outra beleza à cidade de São Filipe. E hoje, ao assistir a esta singela cerimónia de encerramento, a música, a apresentação do livro, a entrega dos certificados, a vossa presença, é desses pequenos gestos, ainda que simbólicos, é que se constrói uma cidade, é que se transforma pessoas em cidadãos e criamos espaços para garantir uma maior participação cívica, uma maior abertura de espírito, uma maior alegria de viver numa cidade como esta. E então é preciso destacar esses momentos e dar os meus parabéns à Câmara, a esta nova ideia de cidade e a este novo compromisso com o futuro. Mas, para entendermos a importância das cidades para Cabo Verde, basta referir que o povoamento das diferentes ilhas do arquipélago ocorreu, via de regra, tendo como foco irradiador os núcleos urbanos. Por exemplo, é o caso do Fogo e de São Filipe. É um povoamento que se inicia por este local. São Filipe foi fundada por senhores escravocratas brancos vindos da ilha de Santiago e por negros escravizados trazidos da costa africana vizinha e, quiçá, também da ilha de Santiago. Ela foi erigida nos fins do século XV, constituindo-se assim como o segundo centro urbano mais antigo de Cabo Verde, logo a seguir à Ribeira Grande de Santiago.
A partir de São Filipe, é que se irradia o povoamento da restante Ilha do Fogo e da vizinha Ilha Brava. Tendo em conta a distância que se situavam do Reino de Portugal e as condições climatéricas e geomorfológicas que nas ilhas predominavam, consideradas hostis e pouco atraentes para colonos brancos que pudessem vir do Reino e das Ilhas da Madeira e dos Açores, o processo de povoamento do arquipélago se deu, enfrentando, todavia, grandes e quase inultrapassáveis dificuldades, o que determinará a sua história posterior. A parte esses constrangimentos, a coroa arranjou forma de os superar. Os centros urbanos desenvolvem-se rapidamente. Tal é o caso da Vila da Ribeira Grande de Santiago, que, graças ao seu papel de centro mercantil transatlântico, atinge o estatuto de cidade já em 1533. E lembre-se que neste ano também se criou a Diocese de Santiago de Cabo Verde, Diocese primaz em África. Dizia, atinge o estatuto de cidade com jurisdição sobre um vasto território continental da costa africana vizinha, para além das ilhas de Cabo Verde, salvaguardando as devidas proporções. É o que também acontece com a Vila de São Filipe, que, dotada de uma Câmara Municipal, terá jurisdição sobre toda a Ilha do Fogo e a da Brava. Por outro lado, os centros urbanos irão contribuir para uma progressiva miscigenação da sociedade cabo-verdiana e a crescente ascensão social e económica do preto e do mulato, mesmo havendo algumas nuances ou diferenças de velocidades entre os centros urbanos, com mais ou menos preconceitos raciais. Inicialmente, é na Ribeira Grande que se dá um longo processo de mestiçagem cultural entre negros africanos, oriundos dos diversos grupos étnicos em presença, e os europeus de diferentes origens, mas maioritariamente portugueses, nas condições históricas e sociológicas assimétricas de uma sociedade escavocada. Desse processo, por demais doloroso, resultou a formação de uma cultura nova, a criolidade cabo-verdiana, com expressão linguística própria, o idioma crioulo, e concomitantemente a dupla diluição das matrizes culturais trazidas pelos povoadores brancos e negros iniciais na nova cultura. Essa nova cultura crioula foi erigindo como a cultura identitária de uma nova comunidade nacional que depois se opôs à cultura colonial dominante, mesmo se partilhada enquanto cultura oficial e escolar com as elites cabo-verdianas. Devemos encarar a cidade como um privilegiado espaço público da cidadania. Importa que, na perspectiva da evolução das nossas cidades, nos tornemos cidadãos mais proativos, para que assim consigamos viver numa sociedade de mais convivialidade, mais afetividade, mais consciência de si e do outro, mais responsabilidade pela liberdade de todos e mais cientes da necessidade de todos e, em verdade, cada um de nós, na realização do bem comum. Felizmente, a centenária cidade de São Filipe, cidade emblemática de Cabo Verde, porquanto, desde os primórdios de quando era povoado, depois tornada vila, e em 1922 elevada a cidade, ela foi e tem sido uma referência de urbe e de pró-urbanidade, interpelando-nos à reflexão e ao debate sobre o papel das cidades
enquanto superestrutura de projeção dos princípios e valores da comunidade, da sã partilha do espaço público e do respeito aos valores sujeitos, aos vários sujeitos que nelas coexistem. Este bom exemplo deve ser seguido por todas as urbes cabo-verdianas, nomeadamente aquelas onde se registra mais violência e criminalidade. Assumamos, pois, que boas práticas e a convivialidade saudável estão nas nossas mãos mantê-las. É nossa responsabilidade elevar e projetar o espírito da cidade, urbanidade, civilidade, ao invés de a procrastinarmos sob o pretexto da crise da Covid-19 ou da guerra na Ucrânia. É nosso dever coletivo a pacificação e a normalização da vida cabo-verdiana. Nosso dever fazer dessa luta uma prioridade nacional. Os centros urbanos cabo-verdianos, para além de centros de concentração e de difusão do poder político-administrativo, têm-se evidenciado como centros de concentração e de disseminação do saber escolar e de outros saberes conexionados com a civilidade e a cidadania. Prestemos atenção às pequenas histórias desta cidade, deste município, desta ilha, que nos trouxe o professor Fausto do Rosário. Tradicionalmente, os nossos centros urbanos são referenciados como lugares de cultura e de intelectualidade. Só uma grande cidade como esta pode produzir homens da grandeza do Pedro Cardoso e do Teixeira de Sousa. Esta vocação já vem desde a Ribeira Grande, como muito bem relatou o padre António Vieira. É disso que devemos nos orgulhar. Os comportamentos menos urbanos que têm vindo a acontecer devem ser repudiados e combatidas as suas causas e resgatadas as boas regras de convivência e de urbanidade. Infelizmente, nos últimos tempos, há um recrudescimento da criminalidade e da violência nas cidades, aumentando a realidade e a percepção de insegurança nos cidadãos. Mas há também um recrudescimento da violência simbólica e verbal, em sede do debate político, com clivagens evitáveis e abordagens desrespeitosas entre os sujeitos políticos, assim como relativizações do estatuto e papel das instituições da República e dos seus respectivos titulares. Mesmo nessas matérias, aparentemente mais chãs, há necessidade de empoderar o cidadão. Talvez seja via para alcançar patamares mais elevados em outros domínios. O momento atual exige uma ação afirmativa da cidadania, em prol dos novos tempos, em prol do respeito às leis e do respeito aos iguais, da fiscalização cidadã e da responsabilização republicana. Que haja respeito e preocupação consequente pela cidade, pelo país e pelas outras pessoas. Dedicação pelo interesse público. Há que promover, praticar e normalizar o civismo em todos os meandros da nossa vida. Acredito e repito, estar nas mãos de cada um de nós, cidadãos de plenos direitos e deveres, a melhoria da qualidade de vida das nossas comunidades, das nossas cidades, das nossas ilhas e do nosso país. Há que pugnar por uma nação em que o debate das nossas legítimas ideias, algumas sobre a grande política, promotora esta da consolidação do Estado de Direito democrático e da busca complexa do desenvolvimento, a que é estruturante
o debate sobre a grande política não seja enviesada e sacrificada no acanhado altar da pequena política. Naturalmente, uma sociedade em que não deve haver espaços de exclusão e de ostracismo, da afirmação das personalidades e das individualidades, nem haja perseguições administrativas ou linchamentos de caráter. É de veras preocupante a degradação das boas práticas e a degeneração dos princípios da convivialidade. Atentemos à linguagem rasa que começa a fazer eco nos espaços de debate político, mas também em alguma comunicação social e nas redes sociais. Tudo isso leva ao descrédito, ao ceticismo e ao caos, ampliando a crise que advém dos impactos da situação sanitária periclitante recentemente vividos e dos impactos da guerra no leste da Europa, que descaracterizam as economias do mundo e condicionam as pequenas economias como a nossa. O que miramos para o futuro são cidades cosmopolitas, inteligentes e inclusivas, de desenvolvimento sustentável e de prosperidade. Se as nossas primeiras cidades já nasceram abertas ao mundo, hoje, exigências dos tempos modernos, elas e todas as demais devem ser ainda mais cosmopolitas nesta aldeia global, influenciando e se influenciando com a diversidade de línguas, culturas, modos de ser e de estar. Da mesma forma que somos uma sociedade aberta ao mundo, Cabo Verde também se orgulha de dar ao mundo figuras de dimensão universal, como, por exemplo, Amílcar Cabral ou Cesária Évora. Em relação à urbe e aos seus cidadãos, e para o futuro, temos que ser exigentes. A sociedade que queremos ter é do cidadão educado, num espaço equipado e ambientalmente sustentável, indutor de crescente melhoria da qualidade de vida para todos. A sociedade que merecemos ter é aquela em que o consenso por vezes é necessário e que o dissenso é sempre aceite, sendo a diferença parte da diversidade que nos enriquece a todos e orgulha cada um de nós. A identidade da cidade, a razão por que a tomo como paradigma para a nossa convivialidade, tem a ver com a maneira como os cidadãos assumem a vida pública e o espaço público. Assim, quero crer e preconizar, apelando diretamente à cabeça e ao cidadão, para a sociedade que deveremos fazer por ter, aquela orientada para a inclusão, o acolhimento, a prosperidade, a liberdade, a igualdade e a solidariedade. Outro assunto que deve merecer a nossa atenção é a conectividade. E não me refiro à internet. Para um bom porvir das nossas cidades, torna-se necessário e urgente que seja garantido o fluxo normal de pessoas e bens entre elas. Os constrangimentos nesta área são sempre castradores do desenvolvimento, prejudicam a competitividade e fazem postergar o futuro. O centenário da cidade de São Filipe, em toda a sua programação, é uma oportunidade histórica para pensarmos uma nova cidade e novas cidades de Cabo Verde, um novo país enquanto real espaço democrático que realize todos os direitos sociais individuais constantes na Constituição da República e que, por isso e para além disso, assegura na prática e no cotidiano a não discriminação social, política, fé religiosa, género, orientação sexual, onde todos, dos cidadãos às instituições por eles eleitos, possam desfrutar do direito à vida pública
e ao espaço público com mais ampla e qualificada liberdade. Em São Filipe, a partir dela, quero apelar à nação cabo-verdiana, esta que não exclui nenhum cidadão, nas cidades e nos campos, nas ilhas e nas comunidades emigrantes, da bênção e da aventura desta nossa gloriosa pertença coletiva, a pensarmos juntos, com o coração a bater no mesmo compasso e a racionalidade sempre presente sobre que cidade, que comunidade e que nação nos predispomos a realizar na próxima etapa centenária. Parabéns, Sr. Presidente Núñez da Silva. Núñez Silva. Não tem da Silva, né? Núñez Silva. Pela ideia e pelo extraordinário envolvimento da cidade e de Cabo Verde, da diáspora cabo-verdiana, na realização dessa bela gesta de comemoração dos 100 anos da cidade de São Filipe. Viva São Filipe, viva Cabo Verde,